sou Laura Castro, sou psicóloga do sono, tenho especialização em psicanálise, fiz mestrado em medicina e biologia do sono e estou agora fazendo meu doutorado em ciências da saúde pela disciplina de cardiologia da Universidade Federal de São Paulo. O sono é uma função vital de todos os organismos vivos. Tem mais de uma teoria do porquê que a gente dorme e o que acontece durante o sono, mas a gente sabe que é um estado específico de comportamento fisiológico e que tem uma série de funções que só acontecem enquanto a gente está dormindo. E as teorias mais aceitas são de que o sono tem uma função de restauração do corpo. Então, tudo que acontece durante o dia, isso vai ser uma limpeza metabólica do que a gente viveu durante o dia, vai acontecer enquanto a gente está dormindo. Olá, eu sou o Lucas Barassas, eu sou engenheiro de formação e um dos cofundadores do Vigilantes do Sono. Quando a gente dorme pouco, isso causa uma série de problemas no longo prazo, que são muito conhecidos, como, por exemplo, aumento da possibilidade de você ter problema de ataque cardíaco, de desenvolver diabetes, de ter Alzheimer e até tem uma tendência a maior possibilidade de obesidade, né? O problema é que quando a gente está no nosso dia a dia, super corrido, é muito difícil de você pensar que isso pode afetar você daqui a 30, 40, 50 anos. E aí o mais natural é que quando você tem que colocar alguma coisa a mais no seu dia, você naturalmente vai roubar muitas vezes aquelas horas do seu tempo de sono para fazer essas outras atividades, né? E aí o que a gente tem visto é que os estudos mostram que muitas vezes essa troca não é tão interessante assim, porque isso não só impacta no longo prazo, como impacta no curtíssimo prazo. E quando eu falo curto, eu estou falando de amanhã e até mesmo hoje. Esse processo de guardar a memória, descartar a memória, é super importante, então, porque sinaliza pra gente que durante o sono tem um processo de armazenamento de memória. Então, o que eu aprendo ao longo do dia é durante o sono que eu vou consolidar e encaixar isso que foi aprendido em função do que eu já sei, do que eu já tenho armazenado. Então, tem um experimento clássico que mostrou pela primeira vez por que a gente só consolida o que foi aprendido enquanto a gente está dormindo. Eles fizeram uma série, pesquisadores na Universidade de Harvard ensinaram as pessoas a fazer uma tarefa simples, manual, que é você reproduzir uma sequência com os dedos. Então, eu numero meu dedo 1, 2, 3, 4, mas eu vou fazer uma sequência que é 1, 4, 3, 2, 1. 1, 4, 3, 2, 1. Eu tenho que repetir essa série. Então, eu te ensinei essa série agora, você vai sair repetindo ela, e quanto mais você fizer, mais você vai fazer mais rápido, mais vezes, sem erro. Então, o que os pesquisadores fizeram? Eles ensinaram essa sequência, que é uma tarefa manual, que eu vou dizer, e muscular. Então, eu aprendo essa tarefa agora, e o que acontece? Eu posso repetir isso várias vezes ao longo do dia e a gente vai mensurar quantas vezes eu errei e quão rápido eu fiz. Esse experimento demonstrou que é só depois que a gente dorme que a gente tem a melhor performance. Foi só durante o sono. Esse é o experimento clássico, é o primeiro experimento que demonstrou isso, que tem uma associação aí do que eu estou aprendendo hoje com o que eu armazenei e como que eu vou fazer essa performance no dia seguinte. Então, dormir mal, por exemplo, é uma coisa que impacta muito o aprendizado, né? Então, quando você pega, por exemplo, sempre se soube que você dormir depois de aprender é uma coisa super importante. Einstein, por exemplo, ele sempre recomendava você ter 1 ou 2 horas de estudo antes de dormir, porque você retém melhor a informação. Mas o que eles estão descobrindo recentemente é que também você dormir antes de aprender também é importante, né? Então, eles fizeram um estudo lá na Inglaterra, onde eles pegaram 2 grupos de adolescentes, e eles fizeram o primeiro grupo dormir a noite inteira, normalmente, e o segundo grupo eles fizeram as pessoas passarem a noite em claro. Aí no dia seguinte, eles fizeram os 2 grupos aprenderem os novos conceitos e depois eles foram avaliados. E a diferença entre esses 2 grupos é que o primeiro, né, que dormiu bem, teve nota 40% maior do que aquele grupo que não dormiu. O que a gente está falando aqui é a diferença entre você tirar um A na prova ou você reprovar. Funções que só acontecem enquanto a gente está dormindo. E o controle metabólico, hormonal, é super importante porque a gente tem, por exemplo, a melatonina, que é um hormônio da noite e que está associado com a indução do sono, e o hormônio do cortisol, que é um hormônio do alerta e também do estresse. Então, esses hormônios, eles estão em sincronia, atuando para que a gente, sincronizando o nosso ciclo sono-vigília. E eles também estão orquestrados com todos os outros hormônios, inclusive a testosterona. Então, o que é comum em homens que
estão privados de sono ou que cronicamente dormem, têm um sono restrito e dormem menos do que precisam. A gente observa que há uma redução de hormônios reprodutivos como a testosterona. A mulher tem uma predisposição maior de desenvolver distúrbios do sono, de ter queixas de insônia, por exemplo, por causa do ciclo reprodutivo da mulher e do ciclo menstrual. Então, a alteração, a vivência de alteração, de oscilação hormonal que a mulher vive, predispõe ela a ter mais distúrbios do sono. E é uma relação bidirecional. Tanto um sono alterado, então quem está dormindo, as mulheres estão dormindo menos, tem o sono mais fragmentado, começam a ter um impacto sobre a produção e a liberação e o controle hormonal, como mulheres que têm alterações hormonais têm mais impacto no sono. Tem um exemplo importante, por exemplo, comissárias de bordo, aeromoças, que são pessoas que começam a viajar muito fusos diferentes, né? Está cada hora num fuso, ou mudar muito o ritmo do horário. É comum acontecer a menorreia, que é parar de menstruar. Então, porque você está ciclando muito, você está trocando muito o seu ritmo, isso predispõe você a ter uma alteração hormonal que tem um efeito mais a longo prazo. Eu falei que tem uma associação entre todos os ritmos, então o ritmo ciclo sono-vigília, que é um ritmo que dura 24 horas, ele está associado com vários outros ritmos, inclusive o ciclo do período reprodutivo, o ritmo da mulher que dura aí entre 28 dias, 28 a 30 dias para a maioria das mulheres. Então, com o tempo, a alteração no ciclo do sono também interfere no ciclo reprodutivo, no ciclo hormonal da mulher. O ciclo sono-vigília é um dos ritmos. Então a gente tem a cronobiologia, uma ciência que estuda os ritmos, os fenômenos biológicos que se repetem com uma certa periodicidade. A gente tem um relógio aqui no centro do cérebro, mais ou menos no núcleo supraquiasmático, que controla todos, é um reloginho mesmo que controla todos os ritmos e que ajustam todos os ponteiros. Um dos principais ritmos nossos é o ciclo sono-vigília. Então, para a maioria das pessoas, um período de mais ou menos 24 horas, esse ciclo se repete. A gente fica um tempo acordado, um tempo dormindo. Então, a gente tem um relógio interno que controla isso, mas a gente também tem pistas temporais. Então, a luz do sol, por exemplo, é a principal pista temporal ambiental que ajuda a ajustar o nosso relógio biológico e o nosso ritmo desse ciclo sono-vigília. Esse aprendizado, a perda cognitiva ou até mesmo a sua saúde física não é uma coisa que te importa tanto. Talvez uma coisa que seja mais interessante é o seu aspecto, né, a sua aparência física. Isso eu acho que importa para todo mundo, para os homens e para as mulheres. Geralmente, as pessoas que dormem pouco parecem mais feias, né? Então teve um estudo na Amazon que eles fizeram com 1000 pessoas, que elas fizeram uma gravação delas de 1 minuto falando delas mesmas. E na verdade, esse grupo, depois, esses vídeos eles foram dados para um outro grupo de pessoas que não conheciam as pessoas e elas tinham que classificar essas pessoas segundo alguns critérios. E na verdade esse não era nem um estudo de sono, mas eles descobriram que as pessoas que tinham dormido mal na noite anterior e fizeram aquele vídeo, elas foram rotuladas como mais solitárias e menos atraentes. Cada vez mais tem gente estudando a relação entre sono e beleza, sono e aparência física. Eu já mencionei que durante o sono a gente tem restauração, né? Tem limpeza, um metabolismo que só acontece enquanto a gente está dormindo. Isso vale para a nossa aparência, para a nossa renovação celular só acontece enquanto a gente está dormindo. Então, se eu não estou dormindo o suficiente, minha aparência fica alterada. E o sono também a gente acha que tem uma função de adaptação dos organismos, então para as espécies, uma função adaptativa. Toda vez que tem uma mudança, por exemplo, o sono tem um ajuste para adequar a gente com os ritmos que são aí controlados pelo tempo, inclusive por pistas ambientais que envolvem fases da lua, estações do ano. Então o sono tem uma função de restauração e adaptativa e tem coisas que só acontecem durante o sono.